Fala galera, tudo bem? Vamos para a aula de revisão do movimento circular. Para a gente começar a estudar movimento circular, a gente vai descrever as grandezas e depois vai praticar. E no segundo momento, a gente vai falar sobre transmissão do movimento circular, ok? Então, no primeiro momento, a gente precisa estudar as grandezas angulares. São três grandezas angulares, parecido até com o que você aprendeu na cinemática escalar. Então, são as grandezas espaço, só que nesse caso será o espaço angular, será a velocidade angular e a aceleração angular. Todas as três grandezas descrevem o movimento de uma partícula ou o movimento de um ponto que esteja em movimento circular, ok? Então vamos começar pelo espaço angular. Espaço angular vai ser o deslocamento que a partícula descreveu, ou a gente pode colocar a posição da partícula. Então, imagine uma trajetória circular aqui, onde a partícula se descreveu essa trajetória, partindo de uma posição zero, chegando até uma outra posição. Perceba que existem duas maneiras de a gente caracterizar e descrever esse movimento. Eu posso descrever pelo arco que a partícula fez, que a gente chama de S, é aquele S mesmo representado na cinemática escalar, de espaço, né? Posição, deslocamento, que seria o ΔS, e a gente pode descrever também pelo ângulo, que seria o φ. Essa circunferência tem um raio R. Se você buscar lá na matemática, a gente tem como descobrir esse ângulo central, fazendo S sobre o raio. Então aqui temos o espaço angular. Ok? Se a gente quiser o deslocamento angular, basta eu fazer delta φ, vai ser delta S sobre o raio. Esse é o chamado deslocamento angular. Ok? Pessoal, a gente está acostumado a medir ângulos em graus, mas no movimento circular a gente vai utilizar a unidade chamada radianos. E aí o radiano foi definido, um radiano, quando esse arco S foi igual a R. Então seria um radiano. Isso significa dizer que quando uma partícula completar uma volta na circunferência, ela descreveu um ângulo de 360 graus. 360 graus em radianos equivale a 2π radianos. Significa dizer que 180 graus é igual a π radianos. E para descobrir os outros ângulos, basta fazer uma regra de 3. Ok? Então temos já o espaço angular. Por exemplo, se a partícula saiu do zero até aqui, o meio da circunferência, ela descreveu, teve um deslocamento de 90 graus, ou seja, π sobre 2 radianos. Se ela veio para o oposto, ela descreveu 180 graus, ou seja, π radianos. Se ela veio aqui para baixo, ela descreveu 270 graus, ou seja, 3π sobre 2. Completando uma volta, ela executou 360 graus, que seria 2π. Então, temos a definição do deslocamento
angular, certo? Posição angular, espaço angular. Vamos agora para a velocidade angular. Vamos utilizar a mesma definição que você já conhece sobre velocidade. É o deslocamento que a partícula executou em unidade de tempo. Então, se o deslocamento é angular, a gente vai utilizar para a velocidade uma letrinha chamada ômega. E ômega, se é o deslocamento angular por unidade de tempo, o deslocamento angular a gente acabou de ver que é ΔΦ por unidade de tempo. Isso é a velocidade angular. A velocidade angular vai ser medida em radianos por segundo. Então, a unidade seria o radianos por segundo, já que o ângulo vai ser medido em radianos. A unidade seria o radianos. Ok? E vamos para a aceleração angular. A aceleração angular, ela também vai mudar a velocidade da partícula, a velocidade angular da partícula. Para ela, a gente vai utilizar a letra gama e ela vai ser quanto a velocidade angular está variando sobre um determinado tempo. Ok? Ó, descrevendo aí todas as grandezas angulares, a gente agora vai definir duas grandezas, que é chamada de período e frequência. Ok? Período e frequência. Galera, período e frequência. Período é o tempo. Então vamos supor que a partícula ela dê uma volta completa na circunferência. Para essa volta completa, o tempo que ela executa essa volta, a gente chama de período. É o tempo de uma volta. Tá aí. É o tempo de uma volta. Isso é o período. Se é o tempo na unidade internacional, no sistema internacional, temos o segundos. Já a frequência muito utilizada é o número de voltas por unidade de tempo. Então a gente pode dizer que a frequência vai ser o número de voltas sobre o tempo. Exemplo: o período de rotação da Terra é de aproximadamente 24 horas. Esse é o período. O período de translação da Terra é de aproximadamente 365 dias. Então, esse é o período. O período do ponteiro de segundos de um relógio é de 1 minuto, ou 60 segundos. Esse é o tempo, é o período. E o que seria a frequência? Quantas voltas é dada por unidade de tempo, ok? Então, a frequência de translação da Terra é 1 sobre um ano. Ela dá uma volta em um ano. A frequência de rotação da Terra seria uma volta em um dia, ou seja, uma volta em 24 horas. Enquanto o período é de 24 horas, a frequência é de 1 sobre 24. Ok? Então, isso é período e frequência. O que a gente precisa estudar agora é, na verdade, chegar às fórmulas generalizando. E para isso, a gente vai considerar
a partícula ou corpo completando uma volta. Para uma volta, a gente vai precisar perceber duas grandezas. A grandeza linear e a grandeza angular. Isso sendo o espaço e a velocidade. Então, se eu tenho uma volta completa aqui na circunferência e eu quero determinar quanto a partícula andou, se você andar em círculos e você tiver o raio dessa circunferência, para você saber quanto você percorreu, basta calcular o comprimento dessa circunferência, que é 2πr. Em relação ao ângulo, se você quiser calcular o ângulo, você sabe que completou uma volta 360 graus, ou seja, 2π. Então temos o deslocamento linear, que seria a distância percorrida, o comprimento 2πr, e temos o angular, que seria 2π. Tá ok? Então vamos analisar agora a velocidade linear e a velocidade angular, generalizando em uma volta. Para a velocidade linear, você já aprendeu o que é calculado fazendo o ΔS sobre o ΔT. E para angular, seria ômega ΔΦ sobre ΔT. Para uma volta completa, o deslocamento linear dela, que seria o ΔS, foi exatamente o comprimento da circunferência 2πr. E o tempo de uma volta completa? O tempo de uma volta completa a gente viu que é o período. Então, está aqui já a velocidade linear. E para a velocidade angular, a gente tem que o deslocamento angular seria 360 graus, ou 2π, e o tempo de uma volta seria o período. Então, temos aqui também a velocidade angular. Pessoal, voltando ainda aqui no período e considerando uma volta completa, eu quero que vocês percebam o seguinte. Se eu considero o período, se eu considero o movimento executando uma volta completa, veja o que vai acontecer. A frequência é o número de voltas sobre o tempo. Se for uma volta, eu posso substituir por 1 e o período seria o tempo de uma volta. Então, a frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Se você perceber, alguns minutos antes, eu falei que o período de rotação da Terra seria 24 horas e a frequência de rotação da Terra seria de 1 sobre 24. Então, 1 seria o inverso do outro. Pessoal, esse movimento circular, na verdade, a partícula muda a direção. Se ela muda a direção, a gente pode estudar o que a gente chama de aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta vai ser responsável apenas por mudar a direção do movimento da partícula. Então, perceba que a direção é essa. Quando ela chega aqui em cima, já muda. E aí a aceleração centrípeta, ela é responsável por isso e ela vai apontar sempre para o centro. E ela pode ser calculada fazendo v ao quadrado, que é a velocidade linear, sobre o raio da circunferência. Ok? Estudado isso tudo, o papel da gente agora é fazer exercício. Vamos embora.